Com o passar dos anos, é possível notar mudanças na pele. Ela se torna mais seca, enrugada e, eventualmente, podem surgir algumas manchas. A maioria dessas transformações são naturais, mas podem ser prevenidas ou amenizadas. Outras podem indicar doenças sérias, como o câncer de pele. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos ao vivo, aqui no quadro Saúde em Dia, a médica Analice Nagel. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui. Existe uma idade para a gente já começar a monitorar essa situação da pele para evitar o envelhecimento precoce e também alguma doença? Sim, quanto mais cedo, melhor. Eu orientaria, na segunda, terceira década de vida, as pessoas já buscarem orientação e um tratamento. A partir dos 20 anos, então? Exatamente. Então, o envelhecimento, ele é um processo natural, inevitável e progressivo que ocorre em todos nós, né? E ele depende de fatores internos e também externos. Dentre esses fatores externos, o mais importante é a radiação ultravioleta. E aí, como que a gente, por exemplo, vamos pegar uma situação do sol aí, porque tem pessoas, às vezes, que, até por uma recomendação médica, precisam ter contato com o sol, porque está com vamos supor, com uma quantidade baixa de vitamina D, por exemplo, no organismo, precisa tomar sol. Como ter acesso a essa fonte solar, mas sem causar problemas na pele? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda uma exposição limitada ao sol. Então, eu recomendo tomar sol 2 vezes na semana, nas pernas, em grupos que precisam da vitamina D, as crianças, gestantes, idosos, mulheres na menopausa ou portadores de algumas doenças, mas orientamos sim ao uso do protetor solar. Existe um filtro mínimo aí? Porque isso também é uma outra, assim, há muito desconhecimento ou confusão. Qual que é a quantidade mínima desse filtro de proteção solar? Então, o protetor solar, ele deve ter no mínimo um fator de proteção 30. E em algumas pessoas de um risco maior de câncer de pele ou de um envelhecimento precoce, nós orientamos uns filtros mais altos. Também nas pessoas que têm mancha, maior sensibilidade à radiação ultravioleta, à luz. Nós indicamos filtros de fator mais alto que vão proteger por mais tempo. E também tem proteção da luz visível. E passando ele de quanto em quanto tempo? De 2 a 3 horas, depende do nosso clima, de fatores externos, né? A transpiração, ela também elimina um pouco do filtro solar. Os filtros não são totalmente resistentes à água, então quando as crianças, as pessoas estão se expondo ao sol e na piscina, elas devem reaplicar depois de sair da água. E tem um horário que a gente deveria ter contato com o sol e o outro que não devemos ter contato? Então, a radiação, ela é menor até às 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Mas ela está presente o dia todo. Então, não existe um risco menor existe, né, nesses horários, mas a gente sempre tem que passar em qualquer horário o protetor solar. Estamos falando aqui... Porque a radiação está presente o tempo todo. Fatores externos que podem causar envelhecimento da pele ou doença. Agora, só citou também fatores internos. Sim, sim. Lembre pra gente aí. Sim, os fatores internos, a genética, os hormonais, a alimentação, né? Pessoas que têm doenças, outras doenças também, elas vão envelhecer mais, porque o dano nas células pode ser maior. E outros fatores externos muito importantes também são a poluição. Então, hoje a gente já tem cosméticos antipoluição e o cigarro. O cigarro envelhece. Né? E esse é mais um argumento na luta aí contra o tabagismo. E aí então, e quando se fala cigarro, no sentido também até do fumante passivo, ou seja, você tendo contato com quem é fumante, pode ter problemas na pele também? Sim, com certeza, mas principalmente para o tabagista, né? Hoje a gente sabe que tem alterações na pele que são específicas do fumante, né? Uma alteração da coloração, presença de cistos, poros mais abertos, mais rugas mais profundas e mais presente nessa região da boca. Então, o fumante, ele tem sim um envelhecimento precoce. Sobre manchas e sinais na pele, é possível a gente distinguir
sobre algo, por exemplo, que até para algumas pessoas pode ser uma coisa charmosa, assim, que faz parte da natureza da pele de uma doença ou de um envelhecimento precoce? O médico, o dermatologista consegue fazer essa distinção? Sim, existem vários tipos de mancha. As manchas fazem parte do envelhecimento. As mais comuns são aquelas escurinhas que geralmente estão presentes nas áreas fotoexpostas, mãos, na face, no colo. E existem outras manchas que podem ser câncer de pele, né? O sinal mais comum, uma mancha mais comum é aquela manchinha áspera que as pessoas podem começar a apresentar nas áreas fotoexpostas e que são lesões precursoras de câncer de pele. Aí precisa passar por uma análise do médico dermatologista. De quanto em quanto tempo a gente deve ir ao médico para fazer uma avaliação sobre essas manchas na pele? Eu recomendo de 4 em 4 meses, ou se a pessoa observar uma nova lesão, uma nova mancha, né, tem que ser examinado. O quanto antes tem que ser examinado. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até.